Imagine uma pista de uma corrida qualquer aí. Olha que bonita a minha pista, parece Interlagos, tá? Então o carro saiu desta posição, o comprimento da pista vale 3.000 metros, 3 quilômetros, tá certo? Então o cara mediu ali, deu 3.000 metros de tamanho. Um carro demorou aí, sei lá, 1 minuto, 30 segundos para percorrer essa pista. 1 minuto, não 1 hora. Só para ver se você estava prestando atenção, certo? 1 minuto, ô louco, 1 hora e 30 segundos é uma tartaruga andando, né? Certo? Então 1 minuto e 30 segundos ele levou para percorrer essa pista aqui, certo? Eu quero saber de vocês 2 coisas. Primeiro, qual foi a velocidade escalar média que teve esse carro? Só, a velocidade escalar média quem é? O espaço percorrido, a variação do espaço dividido por quem? Pelo tempo, né? Então quer dizer que esses 3.000 metros aqui é o nosso deslocamento escalar. Foi exatamente a distância efetivamente percorrida na viagem aqui, certo? 3.000 metros dividido, eu não posso deixar minutos e segundos, né? Eu tenho que transformar, por exemplo, tudo em segundos. 1 minuto tem 60 segundos, mais 30 segundos vai dar quanto? 90. Então eu vou dividir por 90 segundos. Corta, 300 por 9 vai dar quanto, hein? Estejam à vontade aí. Eu espero. Eu vou ajudar vocês. No final vai aparecer aqui metros por segundo, certo? Ajudei. Agora vocês têm que fazer alguma coisa. Façam aí, por favor. Enquanto vocês fazem o cálculo, a pergunta agora, quanto vale, qual é o módulo da velocidade vetorial média, pessoal? Como é que calcula o módulo da velocidade vetorial média? É o vetor deslocamento dividido por quem? Pelo tempo gasto. Mas se o corpo saiu e voltou na mesma posição, quanto é que vale, qual é o tamanho do vetor deslocamento? 0, certo? Então a velocidade vetorial média tem módulo igual a 0, porque o vetor deslocamento vale 0. Então notem vocês que ele não tem assim um significado muito importante. A única coisa que a gente pode dizer é que 2 possibilidades. Ou o corpo ficou parado a vida inteira, ou ele retornou no mesmo lugar, que no caso a gente sabe que ele se moveu. Então ele voltou no mesmo lugar de tal maneira que o vetor deslocamento tem módulo 0, o módulo da velocidade média vetorial é igual a 0. Então são coisas diferentes. A velocidade escalar é a rapidez que a gente calculou lá atrás, né? É aquilo que a gente tira, por exemplo, do computador de bordo do carro. Agora, o vetor velocidade média é aquele que dá a orientação do movimento. Ele está orientado daqui para cá, certo? Alguém já fez o cálculo ali? Quanto é que dá? 33, é uma dízima? 33,3 e aí vai embora, né? Então essa foi a velocidade escalar média dessa viagem aí, tá? Então veja a diferença dos dois entre a velocidade vetorial média, que depende do vetor, e a escalar, que depende da distância percorrida, certo? Então são coisas diferentes, parece, mas não é a mesma coisa. Bem, para nossa felicidade, nós não teremos isso aqui como base no nosso estudo. O que nós temos como base é chamado vetor velocidade instantânea. Então, pessoal, o vetor velocidade instantânea, ele, obviamente, que ele tem que ter um módulo. Todo vetor tem que ter um tamanho. Tem uma direção, que é talvez a coisa mais importante para nós hoje em relação a ele. E tem que ter um sentido. Módulo, direção e sentido. O módulo não tem segredo. O módulo do vetor velocidade instantânea, se eu chamo de instantânea,
é aquela que é medida a todo momento, até a cada instante do movimento, certo? Qual a diferença da média para a instantânea? A média você mede no final da viagem. Você viu que o cara percorreu 3.000 metros em 1 minuto e 30 segundos, você vai lá e calcula essa média, deu isso aqui. A instantânea faz de conta que você está olhando para o velocímetro do relógio toda hora. A cada 1 segundo você vê quanto é que está marcando o velocímetro. Essa é chamada velocidade instantânea. Só que é um vetor. Eu disse a vocês que não basta o valor, a gente tem que orientar direção e sentido. O módulo é a nossa velocidade escalar. Então isso aqui a gente já... instantânea. Isso aqui a gente já está calculando faz tempo, certo? É a velocidade escalar instantânea, dependendo do movimento. Por exemplo, no movimento uniforme, isso aqui não vai mudar. Começou com 30 metros por segundo até o final, 30 metros por segundo. Se fosse um movimento uniformemente variado, a gente usa aquela fórmula do vovô e da vovó. Como é que é mesmo? Vovô e vovó ainda trabalham, né? Então depende do movimento. Você calcula no instante 10 quanto é que é a velocidade, no instante 15 quanto é que vale. Então isso aqui não tem nada de novo. O que tem de novo são essas duas características aqui, ó. A velocidade vetorial, e eu vou provar isso na prática hoje aqui para vocês, ela é, pessoal, tangente à trajetória. Ela está sempre na linha tangente à trajetória. Vamos ver o que é isso daqui a pouquinho. E o sentido dela é o mesmo do movimento. Aliás, grave uma coisa que nós vamos usar bastante. O vetor que determina para onde o corpo se move é o vetor velocidade, tá certo? Então eu vou desenhar o que eu acabei de escrever ali. Vamos pegar um corpo andando numa curva aqui, certo? Aí a gente sabe que ele está passando por vários lugares. O vetor velocidade, ela é tangente à trajetória e aponta no sentido do movimento. Reta tangente, o que é uma reta tangente? É uma reta que toca quantas vezes a curva? Uma vez só, tangenciar e encostar, né? É diferente de cortar trajetória. Então, por exemplo, a velocidade nesse caso estaria tangente. Se você for para frente ou para trás, ela não encosta mais na trajetória. Aqui, a mesma coisa, tangente à trajetória. Ali, a mesma coisa, sempre tangente à trajetória, certo? Então, a velocidade é sempre uma linha, estará sempre na linha tangente à trajetória. Por isso que vocês vão ver em algumas literaturas chamada de velocidade tangencial. E eu disse que ia provar para vocês, só que eu peço desculpas se caso a minha experiência não funcionar, tá? Eu vou rodar e vou soltar esse giz, tá? Aleatoriamente eu não sei para onde ele vai. Ó, quando eu soltei o giz, a minha mão continuou a curva, não continuou? E o giz, o que aconteceu com ele? Ele não saiu numa linha, de que jeito que está essa linha em relação à curva que eu estava fazendo? Tangente à curva. Vamos fazer de novo? Tomara que dê certo de novo. Ó, a mão fez isso, ele continuou na linha tangente. Por quê? Porque a velocidade está sempre tangente. Como eu estava segurando, o giz estava comigo. Quando eu soltei, ele continuou na linha tangente, tá? Então, isso quer dizer tangente à trajetória. E o sentido do movimento é para onde ele vai. Então, por exemplo, de repente o exercício dá um desenho daquele para vocês e pergunta para onde que o corpo se move. O corpo se move da esquerda para a direita, porque a velocidade está indo da esquerda para a direita. Fala, professor, mas isso é óbvio. Não é tão óbvio não, pessoal. Porque, por exemplo, se isso aqui fosse aceleração, ele poderia estar sendo acelerado para a direita, mas se movendo para a esquerda. Exemplo, quando freamos um carro. Por exemplo, eu estou indo para lá e freio o carro. Eu continuo indo para lá, mas a aceleração que eu estou recebendo é contrária ao movimento. Tá? Então, quem determina o sentido do movimento é este vetor aqui, ó, velocidade. Tá certo?
Beleza, então o que nós temos que saber da velocidade? Como calcular? Isso vai depender do tipo de movimento que a gente tem. No caso 2, né? Uniforme, uniformemente variado. Como eu disse, a informação mais importante, ela é tangente à trajetória. Vocês vão desenhar sempre uma linha que toca uma única vez a curva. E o sentido é aquela que dá o movimento, tá certo? Mas vocês notaram ali que as flechas não têm o mesmo tamanho. Quer dizer que o módulo da velocidade está mudando. Para mudar, precisa de um elemento. Qual é o elemento que está ligado à mudança de velocidade? Aceleração. Então, existe um outro vetor chamado aceleração vetorial. Então, a aceleração vetorial. Está relacionado à variação. E já vou começar a usar uma linguagem técnica com vocês. O que está escrito aqui? Está relacionado à variação do vetor velocidade. Não é mais só do tamanho, do valor, está ligado a tudo. Está relacionado à mudança do valor, da direção, do sentido. Então esse elemento está relacionado exatamente, ele serve para isso. Ele nasceu para mudar a velocidade de um objeto, tá? Mas volto a repetir, pessoal. Mudar a velocidade não é mudar simplesmente valor. É direção, é sentido também, certo? E nós temos dois tipos de aceleração quando a gente trata de mudança de velocidade. A primeira, que a gente também já está estudando há algum tempo, chama-se aceleração tangencial. Vai lendo os nomes para se certificar quais são as características. Tangencial, já lembrou um negócio aí, certo? Então, a aceleração tangencial, pessoal, qual é a função dela? Responsável pela variação do módulo do vetor velocidade. Então essa aceleração, ela tem a função dela é aumentar ou diminuir a rapidez do móvel. Porque aumentar o módulo é aumentar o valor, diminuir é diminuir o valor, certo? Então a função dela é essa. Depois nós vamos pegar um carro para a gente analisar onde é que isso aí eu encontro isso aí num carro, por exemplo, tá? Está presente quando? Onde é que eu sei que existe aceleração tangencial? Está presente nos movimentos variados. E nós conhecemos um desses movimentos. Qual que é o nosso movimento variado? Que é a nossa ferramenta de trabalho, movimento uniformemente variado. Então, todos os movimentos variados, existe essa aceleração chamada tangencial, certo?